é outro. João, você não sabe por que veio ao mundo? Essa live vai clarear a sua vida. Creia nisto. E nem é questão de fé, é porque o conteúdo é muito bom. Vou usar estes 2 livros. Todos 2 são de Viktor Frankl. Um chama Em Busca de Sentido e o outro O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. E não tem nada como este cara que é médico e que criou a logoterapia, que é especialista nessa área do sentido de vida, nada como ele para poder nos ajudar nessa live de hoje. E claro, também usando daqui a pouquinho o texto bíblico e aquilo que a nossa fé pode nos ajudar. Então vamos que vamos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramai, Senhor, em nossos corações a vossa luz. Iluminai, Senhor, a nossa inteligência, os nossos pensamentos, toda a nossa afetividade, para que possamos ser, Senhor, hoje estimulados pela Tua graça, para que possamos, Senhor, hoje sermos tocados por Ti. Que o Senhor inspire a nós o nosso sentido de vida, a nossa missão, aquele pelo qual o Senhor nos criou e nos trouxe a este mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentido de vida não tem nada a ver com meta. Não é meta. Sentido de vida é algo mais profundo. O sentido de vida é aquela missão, é aquele porquê que nós estamos aqui neste mundo e é, consequentemente, o porquê que nos move, é aquilo que nos coloca para frente, é aquilo que nos faz todos os dias acordar pela manhã e querer fazer as coisas. O nosso sentido de vida é muito mais do que uma profissão ou qualquer coisa que nós desempenhamos como ofício. O nosso sentido de vida, ele pode ser até vários sentidos. Porque o sentido de vida, diz Viktor Frankl, ele pode ser encontrado em tudo o que nos acontece. Você pode, por exemplo, achar o sentido no sofrimento. Em tudo é possível encontrar um sentido, uma razão para se viver. E aqui a gente consegue entender como que um homem desse, um homem que estava no campo de concentração quando ele criou essa doutrina, como que ele consegue, de dentro de um campo nazista, com toda a dificuldade, comendo pouco, sofrendo muito, sendo tratado de forma indigna, como que lá naquele lugar ele consegue criar uma teoria dessas. Porque em tudo é possível nós encontrarmos uma razão, um motivo para se existir. Ele conta, por exemplo, o testemunho de uma mulher. Essa mulher estava lá no campo de concentração com ele. E essa mulher, ela relata que a vida dela não teve sentido nenhum. Como acho que o João que disse aqui agora há pouco, eu não sei pelo que eu vim fazer este mundo, eu não sei o porquê. E aí quando ela chegou no campo de concentração, ela estava para morrer, talvez daqui 2, 3, 4 dias, segundo o que foi dito no livro. E aí durante essa fala dela, quando ela conversava com o Viktor Frankl, ela virou e disse, olha, agora pelo menos eu tenho uma oportunidade de viver a minha vida como eu nunca vivi. A oportunidade de realizar algo. E realizar algo para ela era a morte. Só que não era passar pela morte de qualquer jeito. Significava passar pela morte de uma forma honrada, com dignidade. Ela que viveu a vida dela toda sem dignidade, ela que viveu a vida dela toda sendo empurrada pelo vento, talvez, ela chega agora diante da morte e diz, eu vou enfrentar a morte com dignidade. Eu vou enfrentar a morte com honradez. Então, essa capacidade que o ser humano tem de escolher e de, em qualquer oportunidade, ter um sentido de vida, é algo que é possível a nós. Então, às vezes você já veio para essa live pensando assim, olha, às vezes o Padre Henrique vai dizer algo lá para mim que eu vou descobrir que o meu caminho é ser padeiro, que o meu caminho é ser astronauta, que o meu caminho é isso e aquilo. Não, eu quero já começar a dizer para você que o sentido de vida ele não é uma meta e que o sentido de vida ele pode ser encontrado em qualquer situação. O sentido de vida pode ser encontrado numa profissão, num sofrimento, num relacionamento. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser uma atitude. O sentido de vida não é uma meta, não é uma profissão,
não é necessariamente uma vocação. É algo que é mais profundo e que está em tudo. Eu começo aqui com uma frase que é a essência do ensinamento de Viktor Frankl sobre esse tema. Não importa o que nós temos a esperar da vida. O que importa é o que a vida espera de nós. Não importa o que você espera da vida, mas o que ela espera de você. Eu acabei de colocar essa frase lá no History. Essa frase é fundamental para que a gente consiga entender o que Viktor Frankl anuncia aqui com a sua doutrina. Ele dá o exemplo de duas pessoas. Ele conta o exemplo de uma pessoa que estava lá no campo de concentração e que essa pessoa, ela tinha um filho. E que esse homem, ele amava muito o seu filho. E é o amor pelo filho que fez com que aquele homem enfrentasse o campo de concentração, passasse pela fome, passasse pelas situações onde ele era tratado como um animal, como um número, como um nada. Ele conseguiu enfrentar tudo aquilo porque ele tinha um sentido para poder realizar, um sentido que estava fora dele. Veja só, muitas pessoas que estavam no campo de concentração morreram, muitas pessoas entregaram os pontos porque não tinham nada fora de si a ser realizado. Se eu e você, por exemplo, estivéssemos num campo de concentração e você dissesse assim, eu quero sair do campo de concentração porque eu mereço, a minha vida é mais digna do que isso e tal. Ou seja, se o nosso motivo estivesse voltado para nós mesmos, a gente não duraria no campo de concentração. Porque o campo de concentração tem muito sofrimento. A gente nem imagina o que é estar num campo de concentração. A dor é muito grande, o sofrimento é muito pesado. Para que alguém conseguisse passar por aquele sofrimento, era necessário que aquela pessoa tivesse um sentido fora de si. No caso desse homem, o sentido dele era o filho. Ele queria sair do campo de concentração porque o filho dele estava precisando dele. Ele era o único que podia ir cuidar do filho dele. Então, por causa da necessidade do filho, por causa do amor que ele tinha pelo filho, ele conseguiu vencer o campo de concentração. E um outro exemplo que ele deu era de também um rapaz que estava lá, que era cientista, e que esse cientista tinha por sentido de vida não uma pessoa, mas um projeto. Esse homem era um cientista que escreveu vários artigos, estava criando uma teoria, não sei bem o que. E ele queria sair do campo de concentração para dar continuidade com os artigos. Não tinha ninguém que pudesse fazer aquilo por ele. Era a missão dele. Ele é quem estava criando aquela teoria. Ele que era o cientista responsável. Então, o que fez com que aquele homem vencesse a dor e todos os sofrimentos, passasse por todos os obstáculos inerentes a um campo de concentração, foi aquele projeto. É aquele projeto que dava a ele o desejo de continuar a viver, que fazia ser possível para ele enfrentar todas aquelas dificuldades. Então, gente, o sentido de vida não está em nós. O sentido da vida não é assim, eu quero ser mais feliz, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma casa, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo. Não. O sentido está sempre para fora. Ou ele está em uma outra pessoa, sei lá, sua mãe, seu pai, seu amigo, sua esposa, sua namorada, seu filho, sua filha. Ou está em alguma coisa como um projeto, como se doar por uma causa, por uma missão, ser padre, ser freira, missionário, fazer obras de caridade, fazer isso e aquilo. O sentido da vida está fora de nós. A isso o Viktor Frankl chama de autotranscendência. É um conceito que ele tem de espiritualidade, que não é espiritualidade católica, cristã, ele não está falando de fé, de religião. É algo que não é material, que não é só isso aqui palpável, é algo que transcende a nós. E ele diz que quando o ser humano ele encontra esse sentido de vida, ele identifica, ele segue, ele busca esse sentido, ele enfrenta e passa por qualquer como. Ele vence qualquer coisa. E ele diz assim,
A pessoa que se deu conta da responsabilidade em relação à obra que por ela espera, ou perante a pessoa que ama e espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar a sua vida fora. Ele sabe do porquê da sua existência e por isso também conseguirá suportar todo o combo. A pessoa que sabe o seu sentido de vida, a pessoa que tem alguém esperando por ela, ela não joga a sua vida fora. Uma pessoa que chega ao ponto de se matar, uma pessoa que chega ao ponto de cometer o suicídio, ela não tem esse sentido de vida, ela não tem um porquê permanecer vivo. É uma pessoa que olha para si e percebe um grande sofrimento. A pessoa que se mata normalmente está sofrendo muito. É por isso que a igreja, inclusive, diz que uma pessoa que se mata não necessariamente vá para o inferno. Essa pessoa pode ser salva sim. Por quê? Porque ainda que ela esteja atentando contra a sua própria vida, há aí uma atenuante muito grande, porque a pessoa que se mata normalmente, ela não quer acabar com a sua vida, ela quer acabar com o sofrimento. Essa pessoa então que realiza esse ato contra si, é uma pessoa que não tem sentido na vida. É uma pessoa que olha para o seu sofrimento e ela não consegue continuar, porque ela não consegue ter um olhar que vai para além dela. Voltamos. Então é preciso, é necessário, é o único caminho. Gente, isso que eu estou dizendo aqui, a gente encontra isso aqui no cristianismo. Vou falar disso daqui a pouco, dando o exemplo do chamado dos apóstolos. A gente não tem um outro caminho que não esse. Não há um outro caminho para nós de sentido de realização que não um sentido de vida fora de nós. Vou dar o exemplo da minha vida. Por que a minha vocação ela se concretizou? Porque as pessoas aí que me conhecem um pouco mais sabem das minhas dificuldades em dizer sim a Deus. Por que eu disse sim para Deus? É porque Deus, e aí em oração, Ele me deu a oportunidade de fazer essa virada. Não é mais o que eu esperava do sacerdócio. Não é o que eu mais queria da minha vida, mas o que a vida pedia de mim. Foi o que fez eu dizer sim a Deus. E eu vou te dar isso como exemplo, para que você também possa aplicar isso na sua vida. Inclusive, amanhã eu vou ter uma entrevista na TV Horizonte, e aí eu vou repostar depois lá no meu YouTube, onde eu vou falar da minha vocação. Então, para que eu não perca tempo aqui, não gaste tempo falando sobre isso, amanhã então, lá no meu YouTube, eu vou disponibilizar para vocês um pouquinho disso que eu estou fazendo referência dessa minha dificuldade. Mas enfim, eu não queria ser padre. Eu queria continuar a pregar o Evangelho, como eu já fazia na comunidade Querigma. Eu queria fazer essa busca de Deus ali nos trabalhos que eu tinha na comunidade, até então morava em São João del Rei. Mas eu queria fazer outras coisas. Eu queria ter um relacionamento, eu queria ter a possibilidade de construir uma família, eu queria ser advogado, eu queria ter a minha vida de fé, ter o meu ministério, ter a minha vida enquanto membro de aliança ou até de vida da comunidade Querigma, mas eu queria ter esse algo à parte. Eu queria ter a minha vida, as minhas construções, os meus sonhos realizados. E isso sempre pesava muito, porque sempre que eu pensava no sacerdócio, eu pensava, mas por que eu vou ser padre? Porque eu não, sei lá, eu nunca pensei nisso, eu nunca quis isso, eu não tinha ainda esse desejo de celebrar a missa, por exemplo, o que é próprio do sacerdócio. Eu gostava de pregar, e para pregar eu não precisava de ser padre. Por que então que eu vou ser? E aí, na minha oração, eu pude ter essa oportunidade de entender que não é o que eu esperava do sacerdócio. Eu olhava para o ministério, para esse chamado de Deus, como se fosse algo para me realizar. Tipo, para que eu vou ser padre? Tem vida mais fácil. Tem vida mais gostosa, mais prazerosa, onde eu posso fazer isso e aquilo outro. Mas quando eu olho para uma vocação dessa forma, quando eu olho para uma profissão desse jeito, eu não estou me realizando nem buscando esse sentido de realização. Porque o sentido de realização não está dentro de mim. Aí que eu comecei a olhar para o sacerdócio de uma outra forma.
Não importa aquilo mesmo que eu queira construir a partir do ministério, se eu quero casar ou se não quero, se eu quero só pregar ou não. O que importa é que Deus está me chamando ao sacerdócio porque tem um povo que precisa de mim. Olha a diferença, o sentido de ser padre não está no que eu quero, não está no meu desejo, não está no meu sonho. Nossa, eu sempre sonhei em ser padre, é isso que eu vou ser. Não, isso não é sentido de vida. O sentido de vida está em reconhecer o povo precisa do Padre Henrique, então eu vou ser padre por causa desse povo. Aí eu me realizo. O sentido não está em mim mais. Por que, Henrique, você quis ser padre? Você sonhou em ser padre? Não, eu não sonhei em ser padre. Você sonhou em celebrar missa? Não, não sonhei. Por quê? Porque tem um povo que precisava do que eu posso fazer. Nem tanto na minha qualidade, porque quando a gente pensa numa vocação, é algo que também transcende a isso. Não é por qualidade, capacidade que Deus chama alguém. Ele chama alguém por misericórdia. Ele chama alguém para poder participar da bem-aventurança dele de uma forma específica. Então Deus me chamou para algo, para desempenhar algo ali diante daquelas pessoas. O sentido da minha vida está nessas pessoas. O sentido do meu caminho está em viver junto a essas pessoas. E isso muda tudo. Muda tudo, porque eu poderia dizer aqui hoje, não vou fazer live porque eu estou cansado. É digno, é justo que eu queira descansar? É. Se eu observar só isso, eu nem faço a live. Mas se eu pensar, por que eu deveria fazer uma live? Porque tem pessoas que podem ser ajudadas com isso. Ou seja, o sentido de fazer a live não está na minha disposição ou indisposição, não está na minha capacidade ou na minha incapacidade. O sentido de fazer uma live dizendo algo para alguém está simplesmente nos outros, na possibilidade de fazer o bem àquela outra pessoa. Por que se faz caridade para alguém? Porque eu vou me sentir bem. Porque eu vou ficar feliz com isso, é porque Jesus disse, tem que ser assim e tal. Não, o sentido está no outro, em alimentar o outro, em trazer alimento para o outro, saciar aquela outra pessoa. Então, o sentido da nossa vida sempre está no outro. Sempre a nossa realização acontecerá em outras pessoas. É isso para um médico, é isso, sei lá, você que faz maquiagem. A Ana está aí, eu sei que faz. Eu não percebi se tem outra pessoa que eu conheço que também faça isso. Por que você faz isso? Só para ganhar dinheiro? Porque se os nossos ofícios forem só para ganhar dinheiro, eles não vão me dar a realização. O dinheiro ele não realiza a nossa vida. Ele vai realizar você à medida que você entender que fazer a maquiagem, sei lá, fazer um clareamento dental em alguém, isso que aparentemente é só estética, se você começar a entender o seu ofício como a capacidade de levar alguém à alegria, o sorriso, a beleza, sei lá, a possibilidade de casar-se ali, sei lá, a pessoa estar feliz, o sentido está no outro ali. O sentido não está em mim, eu quero ganhar dinheiro. Não, o sentido está no outro, eu quero fazer com que o outro possa ser mais belo, mais bela, e isso, consequentemente, ser feliz. Eu me alegro na alegria do outro, eu me completo na alegria do outro, eu me realizo na realização do sonho do outro. É isso que o Frei disse. O princípio da nossa vida é servir, é utilidade, é a autotranscendência humana. O ser humano sempre aponta para algo além de si mesmo, para algo que não é ele mesmo, para algo ou para alguém, para um sentido que se deve cumprir, seja no outro ser humano, que nós dirigimos o amor, seja uma causa. É nisso que o ser humano ele se realiza. E quanto mais ele se absorve em sua tarefa, quanto mais se entrega à pessoa que ele ama, tanto mais ele é homem, tanto mais é si mesmo. Por conseguinte, só pode realizar a si mesmo à medida que se esquece de si, que não repara em si mesmo. Jesus diz isso várias vezes nos evangelhos. Aquele que perde a sua vida irá ganhá-la. Aquele que faz pouca conta de si mesmo receberá do Senhor
a graça não só da eternidade com Ele, mas de já aqui nessa terra provar desse sentido de realização da nossa plenitude que se manifesta no serviço. O grande problema da nossa vida hoje, o grande problema da nossa sociedade é que nós vamos cada vez mais concentrando a nossa atuação em nós mesmos. E aí nós vemos tantas pessoas depressivas, ansiosas, com todo tipo de doenças psicossomáticas e etc. Porque está tudo voltado para mim. E até mesmo o nosso aparelho celular pode ser uma grande armadilha para nós. Porque está tudo voltado para mim. É a minha imagem, eu que recebo curtidas, me arrumei e tal, pus uma foto, as pessoas curtiram, comentaram, gostaram. Ou seja, é tudo autorreferencial demais. E quando a gente vai perdendo essa capacidade de morte de si mesmo, de se entregar a um outro, de servir ao outro, de entender que o sentido da vida está no outro, a gente vai adoecendo. A doença, sobretudo essa de caráter que é até mesmo espiritual, mas como as depressões, ansiedades, etc., ela é uma consequência de uma atitude nossa, que não busca mais servir e amar os outros, mas que é autorreferencial. O que importa sou eu. O que importa é se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu vou ter vantagem, se vai ser bom para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor. É uma atitude interesseira. É um estilo de vida que a gente pode dizer de egoístico, de egocêntrico, que não tem a capacidade de olhar para fora de si. É aquele movimento mesmo do ser humano que vive voltado para o seu próprio umbigo, como diz Orígenes, e como diz também aquele grande mito em que Narciso fica olhando para a sua imagem ali à beira do lago, se apaixona por ela, então aquilo ali para ele é uma morte. Todas as vezes então que nós estamos essencialmente voltados para nós mesmos, nós vamos adoecendo. Adoecendo no nosso espírito, adoecendo na nossa materialidade, na nossa carne, e mais do que tudo nós estamos vivendo completamente longe daquilo que Jesus Cristo nos anunciou como caminho no Evangelho. Porque a nossa vida, ela é uma vida para fora. É uma vida que deve transcender a si. Aqui no livro ele dá um exemplo muito importante que pode ser útil para muitos de vocês, mas eu tenho certeza que atinge a todos nós. Ele diz que o alcoolismo crônico, 90% dos casos de alcoolismo crônico são em pessoas que têm um vazio existencial. São pessoas que não têm sentido de vida. 100% dos casos de pessoas que estão viciadas em qualquer droga que seja, significa que essas pessoas elas estão num vazio existencial. Grande parte, aí ele não coloca porcentagem, das pessoas que corriqueiramente cometem crimes de qualquer ordem que seja, estão vivendo num vazio existencial. Ele completa dizendo: o que vale para a criminalidade aplica-se também à sexualidade. Somente no vazio existencial prolifera a libido sexual. Ou seja, toda a desordem do ser humano, o ser humano que se perde numa sexualidade desordenada, no alcoolismo, nas drogas, na criminalidade e etc. Aquele que chega ao ponto de, no vazio existencial, querer o suicídio, tudo isso é consequência de algo que está aqui. Aliás, de algo que não está, porque o que há é um vazio. Esse vazio provoca a droga, provoca o alcoolismo, provoca a criminalidade, provoca uma sexualidade desordenada. É o vazio que provoca. E a gente diz muito, o Querigma, por exemplo, lá no Nordeste tem 2 casas de recuperação de dependente químico, com mais ou menos atualmente 70 pessoas internadas, uma casa masculina e outra feminina. E é muito claro para todos nós que o problema da pessoa ali não é a droga em si. A pessoa ela precisa de tirar a droga da vida dela para que ela consiga entender que há um problema mais profundo. A droga ela vem como algo para poder alimentar esse vazio.
A pessoa está num vazio tão grande que ela busca algo potente, e a droga é potente, e ela busca esse algo químico para tentar satisfazer esse vazio no coração dela. Só que a droga não vai satisfazer. De forma alguma essa droga vai satisfazer. E aí então, às vezes, a pessoa fazendo esse caminho, se ela consegue fazer este caminho, ela começa a perceber que a droga não era o problema dela. A droga era na verdade, o que se manifestava, era um sintoma, era uma febre. A febre, nós sabemos, não é um problema. A febre está indicando que há um problema no meu organismo. Ou uma inflamação de garganta, ou uma infecção. A febre não é o problema, ela vem me avisar que existe um problema. Portanto, a nossa grande inclinação para os vícios e etc. são, na verdade, para nós um aviso desse vazio existencial. Para alguns esse vazio é tão grande que a pessoa se perde em tudo. Tem pessoas na casa de recuperação que já usou tudo que é droga, já matou, já fez não sei quantos abortos. A pessoa que está destruída porque o vazio é enorme. Mas nós encontramos outros que estão em sociedade e que às vezes vivem tranquilos os seus 5 dias de semana, mas que o final de semana é um verdadeiro pulo nesse vazio existencial. Bebe até morrer praticamente, faz tudo o que é possível ou impossível. Então fica claro que a pessoa é como que ela vivesse assim: nossa, eu preciso acabar esse trabalho dessa semana, eu tô doido para chegar sexta-feira para poder fazer isso, isso e isso. E a pessoa vai de final de semana em final de semana, vai de droga em droga, vai de relação em relação e vai tentando alimentar esse vazio existencial, só que não é possível. O nosso vazio existencial ele não se completa com essas coisas rasas. Aquele que se dedica especialmente ao prazer e às diversões, no fim ele se mostra frustrado, porque o seu sentido não se realiza nesse desejo. Aqui no livro, inclusive, ele faz uma comparação com o pensamento de Freud, porque em alguns momentos Freud coloca que a realização do desejo, que não reprimi-lo, seria a possibilidade de apaziguar aquele sentimento e todo o estado afetivo que aquela necessidade, aquele prazer poderia me produzir. Só que a gente sabe muito bem que a gente realiza o desejo, a gente busca o prazer, quando acaba, sobra o mesmo vazio, ou pior, aquele vazio ele fica ainda mais profundo. Aquele vazio ele fica mais duro, mais difícil de ser engolido, porque nós tentamos saciar esse vazio com algo que é mentiroso, com algo que é ilusório. É preciso trilhar um caminho diferente. O primeiro caminho, alguém perguntou aí, eu acho que foi a Valdirene, como começar a reverter esse processo. Esse é um processo que, no primeiro momento, é preciso que tenhamos a consciência de que eu não vou me realizar olhando para mim mesmo. Ah, meu Deus, eu estou com um vazio grande, está aqui. A pessoa não consegue mal fazer silêncio, porque quando faz silêncio o barulho interior é muito grande, é difícil. Você coloca a pessoa um dia no retiro, a pessoa já começa a ficar até louca. Ela não consegue lidar com o seu vazio. Ela não consegue lidar consigo mesma. É muito pesado para ela. Então o primeiro passo é entender que o vazio está aqui. Não adianta desesperar. Não adianta gritar, não adianta xingar alguém, não adianta olhar para o passado e falar que isso é culpa de fulano, de ciclano, que eu fui criado assim, que aconteceu. Não, esquece. Bola para frente, vida para frente, vamos que vamos. O primeiro caminho é reconhecer que o sentido da minha vida aparecerá quando eu entender que ele está fora de mim. Eu vejo o vazio, o que eu vou fazer? Eu vou usar droga? Não. Por quê? Porque o sentido não está... Eu não vou encontrar o sentido no prazer. Ah, eu quero encontrar o sentido. Eu vou viajar uma semana para a praia. Eu vou ficar lá de férias. Você pode até descansar na praia. Você pode fazer muita coisa na praia. Mas você não vai encontrar o seu sentido no descanso nem no prazer. Primeira coisa, então. O sentido está fora de si. O sentido, ele não pode ser nos dado.
Aí eu já te respondo, Helena. Você não vai, às vezes, conseguir fazer o seu irmão perceber esse vazio, porque, na verdade, o seu irmão já percebe o vazio, ele percebe que tem algo errado, ele percebe o seu sofrimento. Mas o sentido de vida, que é a cura para esse vazio, ele não pode ser nos dado por outro. Porque senão seria muito fácil, né? Primeiro que nem sempre as pessoas querem fazer aquilo que a gente diz. E segundo é que a pessoa é que precisa identificar esse caminho. Não adianta eu dizer para você, olha, você vai ser dentista e você vai fazer isso, isso, isso por fulano e ciclano e você vai ser feliz assim. Não. O sentido não nos é dado. É preciso que a gente descubra esse sentido. A gente não produz esse sentido. Ah, sei lá, eu vou produzir aqui como uma férias, eu vou fazer algo aqui, vou criar. Vou pegar uma droga, eu vou inventar alguma coisa aqui para poder me dar sentido. Não, não é também dessa maneira. E aí tem até uma frase que ele usa aqui do Bismarck, que a vida é como estar no dentista. A gente pensa que o principal ainda vem, mas na realidade o principal já foi. Você está lá deitado no dentista, tá que mexe na sua boca, você fala, nossa, que hora que ele vai fazer o negócio? Que hora que ele vai arrancar o dente? E aí do nada ele fala, pronto. Oh, mas já arrancou? Já arrancou, já passou. O principal já foi. Às vezes nós vivemos uma vida toda esperando que algo aconteça. Talvez você tenha vindo para esta live com este pensamento. Eu vou lá ver se o Padre Henrique diz algo que ilumina a minha vida e fala, o caminho é ali. Não. Às vezes o caminho já está aí há muito tempo. Você já passou por esse caminho várias vezes, mas não conseguiu perceber, não conseguiu encontrar que o sentido está aí. Eu acabei de relatar para vocês a respeito da minha vocação, que hoje eu tenho me encontrado nela, não obstante eu ainda tenha que crescer muito na sua compreensão e na dedicação a ela, para amar mais isso, para me doar mais por isso, para me realizar mais no que eu estou fazendo. Mas por muito tempo eu me escondi disso. Eu ficava talvez esperando que ainda fosse acontecer alguma coisa, que Deus ainda na oração fosse me revelar alguma coisa. Mas não tinha mais nada para ser revelado. Me recordo aqui agora, por exemplo, de algumas pessoas diante de Jesus. Jesus faz para nós um sinal e Jesus diz, não vai ser feito outro sinal além daquele de Jonas. O sinal já está ali, é Jesus. Às vezes o sinal está aqui dentro de casa, o sinal está no sofrimento que você está vivendo, no trabalho que você está desempenhando, na relação matrimonial que você vive. O sentido está no seu filho que está aí, que você ainda não conseguiu cuidar dele como deveria, amá-lo como deveria. Então o nosso sentido ele é como que estarmos às vezes diante de uma rocha que é preciso cavar, que é preciso martelar ali, até que aquela pedra ela vá se tornando algo que traga para nós uma completude. Eu vejo a minha vocação dessa maneira. Algo que eu não queria, algo que eu evitava, algo que eu tratava com desdém. E aí eu fui me enveredando para outras áreas de estudo, para outras coisas. Mas o meu sentido estava sempre ali. Meu sentido estava ali me esperando para que eu pudesse abraçá-lo e me aprofundar nele. Então, às vezes, e muito provavelmente, o sentido já está aí no que você vive. Até porque quando a gente começa a encontrar o sentido no que a gente está vivendo, o que você está vivendo agora, seja um sofrimento, uma profissão, um relacionamento, isso ou aquilo, você olhar para isso já com essa postura de o que a vida pede de você a partir disso, você já vai começar a se educar nessa nova compreensão. Ele faz aqui uma citação muito bonita sobre o sofrimento. É possível encontrar o sentido até no sofrimento. Olha só o que ele diz. Victor Frankl dizendo: quando rapaz, eu pensava, vou contar ao mundo o que vi em Auschwitz, lá no campo de concentração. Vou contar para eles na esperança de que o mundo se tornasse outro. Mas o mundo não mudou e o mundo nada quis ouvir sobre Auschwitz. Só muito mais tarde compreendi verdadeiramente qual é o sentido do sofrimento. O sofrimento tem um sentido quando tu mesmo tornas-te outro. Ou seja, o sentido do sofrimento é quando você se transforma em outra pessoa.
Então, em tudo na nossa vida é possível a realização de um sentido, até mesmo nesse sofrimento. Mas acontece que, infelizmente, a gente quer mudar o outro. A gente quer que diante, por exemplo, de um sofrimento numa relação, a gente quer que o outro enxergue, que o outro mude, que o outro veja, que o outro... Não, que eu veja, que eu mude, que eu me transforme, que eu ame. O sentido, ele nos transforma e ele nos coloca para fora, o tempo todo. O tempo todo, o sentido de vida, ele nos torna outro. E nos tornar outro, na verdade, não é mudar a nossa essência, mas é ir ao encontro dessa essência. O sofrimento de Jesus Cristo revela o que ele é de fato. O sofrimento de Jesus não muda o que ele era, mas no alto da cruz ele revela a força da sua misericórdia e do seu perdão. E também revela a força da sua justiça. Como é a leitura que nós ouvimos hoje, Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. A justiça e a misericórdia de Deus se revelam na cruz, no momento do sofrimento. No momento do sofrimento, quando Jesus ainda caminhava para a cruz, ali no Horto das Oliveiras, o sentido dele se materializa ali. Está doendo, eu estou sofrendo, mas que se faça a vontade do meu Pai. Ou seja, o sentido está fora de Jesus. Talvez pensando, se Jesus olhasse só para ele e falasse, eu não quero passar por isso, eu não preciso passar por isso. É verdade, Jesus não precisava. Mas ele quis passar por isso por causa de nós. Ele quis passar por isso porque a realização do sentido da vida de Jesus era a vontade do Pai. A realização do sentido da vida de Jesus éramos nós, não era ele mesmo. Porque se o sentido fosse ele mesmo, nem faria sentido ele ter vindo a este mundo. O que nos move nessa vida é o sentido. Aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20, nós ouvimos o chamado dos primeiros discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu Simão e André. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, Jesus viu Tiago e João, eles também no barco, consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Eu não sei como era a vida de nenhum destes homens que nós acabamos de ouvir a narrativa. Eu não sei se Pedro era feliz, se André era, não sei. Não sei como era a vida deles. Mas é perceptível que no chamado de Jesus, eles encontram uma oportunidade de realização. Eles encontram ali naquele chamado de Jesus algo que os faça ir para frente, algo que eles não tinham antes. Porque eles deixaram os pais, deixaram esposas, deixaram o trabalho, o ofício, o barco, a pescaria, deixaram e imediatamente foram. Nós não sabemos então como era a vida, mas sabemos que ali no chamado de Jesus, eles percebem a possibilidade de serem felizes, a possibilidade de uma realização. Mais uma vez nós percebemos que no chamado, e aqui tem alguém que me perguntou sobre vocação, vou tentar encontrar aqui qual que é a pergunta. Padre, como perceber se minha vocação é religiosa, matrimonial ou leiga? Nós vamos percebendo, à medida que nós vamos caçando, e aí acontece dentro do nosso coração como que esse despertar. Opa, encontrei a minha pérola. Esse é o meu caminho. Não é tão claro. E é por isso que é necessário discernimento. Você namora para ter discernimento não só da sua vocação, se é matrimonial, mas é também um discernimento se é aquela pessoa com a qual você vai se casar ou não. Você entra para um seminário, ou você entra para uma congregação, para uma comunidade, para ser freira ou frei, porque ali naquele caminho você vai discernir-se
aquela primeira olhada que você deu, aquela primeira vibrada no coração, se aquilo é verdadeiro, se não foi só uma emoção ali no primeiro momento, se tem algo a mais ali. Então, deu aquela primeira vontade de ir como os apóstolos tiveram e eles foram. E a gente vai. Então, muito possivelmente você já tem uma inclinação a algo, a querer algo, a pensar em algo. Porque diz Viktor Frankl que o que nos move, o que nos permite o discernimento é a nossa consciência. Há dentro de nós uma consciência, como se um termômetro, que nos ajuda a identificar qual é o caminho correto. Qual é o caminho, aqui falando já na perspectiva cristã católica, qual é o caminho que Deus quer para mim? Qual é o caminho que vai me dar sentido de realização? O que a vida quer de mim? Há dentro de nós um termômetro chamado consciência. E diz uma obra de Santo Agostinho chamada O Mestre Interior, em que ele diz que a nossa consciência é o nosso mestre interior, onde Jesus age. Como se fosse uma voz lá no fundo que me apontasse para o caminho correto. Como Elias faz a experiência de ouvir 2 vezes chamando, o Senhor o chamando, Elias. Elias? Não, Samuel, desculpa. Eu comecei a falar, ficou esquisito, Elias. Né? Samuel, Samuel. Então é essa voz que nos impele. Você pode estar na vocação errada, você pode estar num caminho errado, você pode estar no fundo do poço, você pode estar num campo de concentração, você pode estar na situação mais difícil da sua vida, que é possível ainda dentro de nós, nessa voz da consciência, com este mestre interior que é o próprio Cristo, é possível ouvir essa voz que nos guia. E aí vem então a necessidade do silêncio, a necessidade da vida de oração, a necessidade da compreensão de que é servindo ao outro que nós nos completaremos. É sempre no outro que a gente se completa. A falta de vaidade, saber viver sozinha, viver sem precisar de ter desejo pela vida sexual é um índice de alguma vocação? Não necessariamente. Pode ser até um problema. Porque o que faz alguém ser, por exemplo, padre, irmã e etc., não tem nada a ver com não querer algo. Na verdade, é um problema. Geralmente, aliás, é uma pergunta que se faz até na entrada do seminário e tudo. É essa possibilidade que o ser humano tem, no caso o homem, de ter filhos, a possibilidade de, gostar de um sexo ou de outro, é algo que faz parte do ser humano. Então é preciso investigar o porquê que isso não existe. Mas ainda que dentro de mim haja um desejo, por exemplo, de ter a relação sexual, como o próprio diz Viktor Frankl, eu não sei em qual obra se é uma dessas, mas o ser humano ele é empurrado por desejos, mas ele é puxado por valores. Então, na verdade, não faz bem diferença se temos o desejo sexual ou não, porque isso pode ser algo simplesmente químico, isso pode ser algo mesmo biológico, o desejo é algo biológico. Mas não é o desejo que me define. Eu tenho o desejo, mas ainda assim eu renuncio à concretização do meu desejo para poder viver uma outra vocação. Além do que Viktor Frankl nos coloca, nós ainda somos mais privilegiados porque nós temos uma fé. Viktor Frankl é médico, ele tem uma visão que é uma doutrina psicológica e que nos ajuda muito, que casa muito com o pensamento cristão, católico, mas nós temos mais, nós não temos só esse lado espiritual que nos aponta para lá e para cá, nós temos Deus que nos guia, que nos ama, que nos conduz, que cura, que liberta, que transforma. Então, junto a essa nossa capacidade de ter um sentido, de ter um espírito que nos leva para fora, nós temos Deus, que é o nosso Criador, que nos conduz durante essa vida. Então, neste momento, eu convido você a se colocar diante de Deus
pedindo que Ele venha iluminar a sua história para que você possa abrir o seu coração para essa luz que vem do alto e que nos ajuda a identificar o nosso caminho, a nossa vida. Eu não tenho dúvida que Deus veio em meu auxílio e que Ele me ajudou na minha incapacidade até de conseguir encontrar esse sentido de vida. Deus me ajudou nisso. Deus me ajudou a encontrar esse ponto. Deus me ajudou a saber onde eu deveria servir. Porque no fundo é isso. Todos somos chamados ao serviço. Todos somos chamados a amar, a sermos úteis. O que vai fazer diferença é se eu vou servir e amar como padre, se eu vou servir e amar como irmão, como irmã, casado ou não casado, vivendo só, como celibatário ou não. Isso é detalhe. Mas a nossa essência é o serviço. A nossa essência é amar. Nós pedimos, Senhor, mais uma vez, a graça do vosso Santo Espírito. Derrame sobre nós, Senhor, a tua graça. Vinde, Senhor, iluminar os nossos caminhos, para que nós possamos, Senhor, ter maior clareza do caminho que nós devemos seguir. Eu entendo, Senhor, que Tu nos chamastes ao serviço, que o Senhor nos chamou a amar como o Senhor mesmo amou. Iluminai-me, Senhor, para que eu entenda onde eu devo amar, para que eu entenda o lugar que eu sou chamado a amar. Derrama, Senhor, sobre estes vossos filhos e filhas a vossa graça. Pelo dom que me concedestes neste ministério ordenado, derramai sobre eles, Senhor, a realização desse sentido. Preenchei, Senhor, o vazio dos teus corações, como aquela vossa filha que em João, no capítulo 4, a samaritana ainda não havia conhecido da água viva que o Senhor é capaz de dar. Nesse momento, Senhor, eu vos peço, derramai esta água viva sobre estes vossos filhos e filhas que estão aqui presentes. Preenchei, Senhor, o vazio do coração e dai a cada um deles a possibilidade da realização de sentido, Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilho com vocês aqui algo muito pessoal, mas para poder concretizar essa oração com um exemplo de algo que eu venho rezando e pedindo. Uma das tendências nossas é que quanto mais a gente ganha, quanto mais a gente tem, mais a gente tenha contas para poder pagar, mais formas para poder gastar. E naturalmente, fazendo a transição de seminarista para padre, o padre tem um salário, então eu começo a ganhar um salário. Então, eu já comecei a fazer a Deus uma oração pedindo que eu pudesse fazer algo que eu comecei a fazer lá atrás, quando eu ainda era missionário da comunidade Querigma e que eu não fiz durante todo o período do seminário, nem como diácono, que era a possibilidade de dar dízimo. Mas eu não queria só dar dízimo numa igreja específica. No caso, eu vou passar a ser sócio aqui, sócio na comunidade Querigma e sócio também onde eu estou, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. É duas coisas já que eu vou fazer. Mas eu estou rezando, pedindo a Deus alguém que eu possa, de alguma forma, ser um padrinho material, alguém que eu possa ajudar financeiramente todo mês. Eu já separei uma porcentagem do que eu ganho. Todo mês eu vou destinar uma parte para o Querigma, uma parte para o santuário, uma parte para ajudar ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma família, não sei. Eu ainda não sei quem é que eu vou ajudar e eu tenho rezado por essa intenção. Aqui tem uma possibilidade de sentido, de privar um pouco do que eu ganho para poder ajudar alguém que precisa, para poder fazer o bem para alguém, para poder me realizar no outro, porque a gente só se realiza no outro. Então, esse é um exemplo de algo simples. Reze por isso. Senhor, como é que eu posso servir a alguém? Onde quer que o Senhor quer que eu sirva? Essa pergunta que eu fiz no início, o que a vida pede de mim, é direcionar essa pergunta para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu use o meu dom para isso? Esse dom que o Senhor me deu, o Senhor quer que eu use ele como? O dom material, o dom desse ofício, o dom da palavra, tal. Onde é que o Senhor quer que eu use? Pergunte isso para Deus. Esse é o caminho.
Não tente encontrar esse sentido sozinho, porque nós temos Deus conosco. Pergunte para Deus e Ele vai te responder. Ele vai mostrar para você pouco a pouco o que vai te realizar, onde você pode amar, onde você pode servir, onde você pode se doar. Pode ser na comunidade querigma, pode ser no ministério de pregação, pode ser enquanto padre, pode ser enquanto freira, pode ser enquanto médico, fazer consultas para pessoas necessitadas, pode ser fazendo comida e distribuindo para os outros. É aí que nós nos realizamos. Não é um caminho fácil, não é gostoso, não é bom muitas vezes, mas é isso que realiza, é isso que dá paz. Porque a motivação nem sempre tem, mas essa paz que vem de Deus, essa autorrealização, ela permanece. Tá bom? É isso que eu queria partilhar com vocês hoje. A live vai ficar lá no meu YouTube. Acabando aqui eu vou salvar ela, ela não vai ficar no meu IGTV. E eu vou jogar ela para o YouTube automaticamente. Provavelmente depois de 9 já está disponível lá no meu YouTube. Se você não está inscrito ainda no meu canal, só você abrir o meu perfil que está lá, você pode fazer a sua inscrição. Tá bom? Compartilhe com as pessoas o meu perfil, fala sobre essa live, fala que vai estar lá no YouTube. E aí durante a semana eu vou cortar uns pequenos vídeos para também divulgar no Instagram, fazer algumas postagens. E depois também mande aí pelo history o que você achou dessa live, se te ajudou, algum testemunho, enfim. Que Deus vá nos conduzindo por este caminho. A rede social também é uma oportunidade de servir as pessoas, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela companhia, um abraço.